Você sabia que o Tony Stark não se encontrou com alguns personagens no UCM? É isso aí. No arco que envolve os filmes Guerra Infinita e Ultimato, onde lutam contra o inimigo Thanos, Stark não fica cara a cara com alguns dos personagens mais relevantes da Marvel. Vamos junto, dar uma espiada nessa lista enquanto eu faço alguns esboços desses personagens. Bora pra vinheta! Pessoal, taca o dedo nesse like, afinal eu tô começando esse canal e me esforçando para trazer informações do mundo nerdístico para vocês. Fora os desenhos maneiros para você usar do jeito que você quiser, e vamos que vamos. Pessoal, não podemos começar a explorar esse tema sem rapidamente falarmos sobre o Homem de Ferro. O Homem de Ferro no original, Iron Man, é o empresário bilionário Tony Stark. Sua trajetória foi baseada no uso de armaduras de alta tecnologia e no combate ao crime. O personagem foi criado em 1963 pelo escritor Stan Lee, pelo roteirista Larry Lieber e pelos desenhistas Jack Kirby e Don Heck. Stan Lee aceitou o grande desafio de fazer um personagem odiado por todos que depois deveria ser amado pelo público. E convenhamos, essa receita deu muito certo. Afinal, Stan Lee acabou criando um dos super-heróis mais marcantes de todos os tempos. Agora, vamos saber quem são os personagens do CM que não tiveram uma conversa cara a cara com o Tony Stark, o Homem de Ferro. Hank Pym e Vespa. Galera, vamos começar com Hank Pym, Michael Douglas e a Vespa, que é Evangeline Lilly. Apesar de todos eles terem laços de amizade, profissional e até amoroso nos quadrinhos, Tony Stark não se encontrou com Hank e Hope no CM. Quando falo sobre relação que as duas famílias tiveram, é porque Hank e Janet Van Dyne, a Michelle Pfeiffer, os pais da Hope, a Vespa, foram parceiros de trabalho de Howard Stark, o pai de Tony Stark. Mas, espera aí, se vocês prestarem atenção, ali atrás eu falei que rolou até um relacionamento amoroso. Pois é, pessoal, nos quadrinhos o Tony Stark teve um breve caso com a Vespa. Mas espera aí, esse lance não foi com a Hope, foi com a Janet. Hank Pym foi o primeiro Homem-Formiga, assim como Janet foi a primeira Vespa nos quadrinhos. E eu abro um parênteses aqui porque esse relacionamento do Tony com a Vespa rolou quando o Hank e a Janet estavam num momento de separação por causa de desentendimentos. Então agora já sabemos que no UCM Tony Stark não se encontra pessoalmente com Hank Pym e nem a Hope. Mas Hank, Janet e Hope estão presentes em seu velório. Quando olhamos para isso tudo, ficamos até confusos, é claro. Mas precisamos ter em mente que o universo dos quadrinhos e das telas de cinema, e também do streaming, as linhas temporais são totalmente diferentes. Vemos que alguns personagens que interagiram nos quadrinhos não têm a mesma história. É só observar a origem da Mulher Hulk no CM e dos quadrinhos. Nelas, você encontrará diferenças gigantescas. Algo interessante nessa história do Tony Stark e da Vespa é que isso rolou em 1963 na revista Avengers 224. Esse relacionamento não foi pra frente porque o Capitão América e o Thor não gostavam da ideia de rolar algo entre os membros da equipe. Também vale lembrar que Tony e Vespa entraram para os Vingadores nesta mesma época. Talvez tudo isso ajude a fazer sentido ao que Scott Lang disse em Capitão América Guerra Civil. Hank Pym sempre nos disse para não confiar em um Stark. Eu acredito nele. Gamora. Bora falar da Gamora? O fato é que quando Stark encontra com os Guardiões da Galáxia no filme Guerra Infinita, Gamora já havia sido sequestrada pelo Thanos, o Josh Brolin. E mais tarde, o Homem de Ferro, o Doutor Estranho e o Homem-Aranha encontram os Guardiões quase no final do filme. Mas, logo em seguida, a Gamora já morre pela Joia da Alma. Algo de interessante a se pensar é que, em Guerra Infinita, tanto o Homem de Ferro quanto a Gamora são quase os personagens principais, e é uma pena que os dois não tenham se conhecido. Você já parou para pensar que a Gamora volta para o UCM em Guardiões da Galáxia e a Viúva Negra não volta? Podemos ver a volta de Gamora no trailer de Guardiões da Galáxia 3.
Ambas foram mortas pela Joia da Alma, mas só Gamora volta. Acontece que Gamora, que volta para o CM, é a Gamora do passado, e não a que morre para a Joia da Alma. Essa está definitivamente morta. Quem explica isso são os roteiristas Christopher Marcus e Stephen McFarlane. Gamora foi criada por Jim Starlin e a personagem apareceu pela primeira vez em Stranger Tales 180 em junho de 1975. Agora, para fechar, eu estou aqui pensando, será que a Gamora teria se dado bem com Tony? Eu acho que em algum momento os dois sairiam do sério um com o outro. Gamora, como uma guerreira ferrenha que ela é, não teria muita tolerância com a pompa do Tony. Shuri. É fato que tanto Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo, quanto Shuri, interpretada pela Letitia Wright, a irmã mais nova do Pantera Negra, que foi interpretada por Chadwick Boseman, tiveram papéis muito importantes em Guerra Infinita ao trabalhar com o Visão, que foi interpretado pelo Paul Bettany. Porém, Tony Stark não conheceu a Shuri, porque nesse período ele estava no espaço. Já durante os acontecimentos de Ultimato, quando Tony e a Pepper estavam isolados do restante do mundo, não sabemos se Shuri foi apagada ou não pelo Blimp, que rolou ao final de Guerra Infinita. Aproveitando que estamos falando dos personagens do filme Pantera Negra, quem também não esteve pessoalmente com Tony Stark foi a Okoye, a líder das Dora Milaje. Mas pelo menos Okoye e Tony participaram de reuniões holográficas promovidas pela Natasha durante o Blip. Outra curiosidade do CM é pensar o quanto Tony Stark sabia sobre Wakanda. Afinal, T'Challa e Steve Rogers estavam mantendo o Buck escondido em Wakanda após o evento de Guerra Civil. Isso nos leva à conclusão de que Tony Stark sabia quase nada sobre a Wakanda. Com esse desfecho, ele não pôde conhecer a genialidade de Shuri. Shuri foi criada pelo roteirista Reginald Hudlin e o desenhista John Romita Jr., aparecendo pela primeira vez em Black Panther Volume 4 em 2005. Pô, galera, eu fico aqui imaginando um bate-papo entre a Shuri, o Bruce Banner e o Tony Stark. O cabeção ia fritar com toda certeza. Qual é a frase que mais se destacaria de uma conversa dessa? O que você imagina aí? Comenta aí pra mim. Valkyria. A Valkyria é a personagem que no CM fazia parte do que podemos chamar de Esquadrão de Elite ou SEALs do Odin. Além disso, a Valkyria é uma grande amiga e companheira de batalha do Thor. Agora saca essa, no UCM, o Hulk e o Rocket tiveram a chance de conhecer a Valkyria quando eles visitaram Thor lá em Nova Asgard. Até o Peter Parker conheceu Valkyria durante a grande batalha em Ultimato, mas Tony Stark não a conheceu pessoalmente. O Homem de Ferro não esteve na Noruega ou em regiões próximas nesse período. Então a chance de tê-la conhecido é muito remota. Notícias dizem que uma das cenas cortadas de Ultimato mostra o encontro entre o Homem de Ferro, Gamora, Vespa, Valkyria e Okoye. Mas na versão final e oficial, isso não rolou. Agora vamos lá. Quero falar com você sobre a origem da Valkyria. A personagem Valkyria foi criada por Roy Thomas e John Buscema. Ela apareceu pela primeira vez em The Avengers 83 em dezembro de 1970. Agora voltando pro Tony Stark. Cara, é óbvio que ele é um cara super ocupado. Imagina o número de responsabilidades oficiais e não oficiais na sua agenda. Se não é a Pepper, ele não dá conta nem da metade do que tem que fazer. Então, é por isso que a gente dá esse desconto. Groot. O Groot é um personagem que todos aprendemos a amar. Groot tem passado por diversas fases no CM e cada uma delas é interessante. Creio que Tony Stark e Groot teriam uma relação muito engraçada. Imagine uma conversa entre o sarcástico e impaciente Tony Stark e o emburrado Groot adolescente. Bom, infelizmente isso não rolou no CM. Na batalha em Ultimato, o Homem de Ferro e o Groot estão entre todos aqueles heróis, aquela cambada de herói que estava lá trabalhando junto e lutando contra o Thanos, mas não houve interação nenhuma entre eles.
E existem muitos casos como esses que pontuamos até aqui, desses personagens que o Tony não conheceu, que são personagens de peso, que eles não interagiram com Tony no CM, ou não interagiram uns com os outros. E isso, em certo ponto, é até legal, porque gera inúmeras possibilidades para futuros filmes. Agora eu quero falar alguns detalhes do Groot, né? A primeira versão do Groot foi criada pelo Stan Lee, pelo Jack Kirby e também pelo Dick Ayers. Ele apareceu pela primeira vez em Tales to Astonish, na edição 13 em novembro de 1960. Nessa primeira versão, o Groot era um baita criaturona com uma aparência de uma árvore humanoide. Não é muito diferente do que ele é agora, mas ele era mais semelhante tipo aqueles entes gigantes lá do Senhor dos Anéis. Ele buscava seres alienígenas para usá-los como experimentos científicos. E o Groot ele só foi reformulado em 2006 pelo Keith Giffen e o Timothy Green 2, o segundo, né? Para ser um herói nobre. É aí que muda todo o comportamento do Groot e toda a roupagem dele. Tá? E então ele reaparece pela primeira vez no enredo de Annihilation Conquest em setembro de 2007. Com certeza um encontro entre o Tony Stark e o Groot seria muito engraçado. Imagine colocar os dois juntos em um arco de história, sendo o Groot o ajudante para fazer algo muito importante. Tenho certeza que daríamos boas risadas dessas cenas. Bom, com certeza cada um desses personagens que o Tony Stark não conheceu cara a cara teria rendido bons momentos durante as histórias. Mas agora, Tony está morto no CM, e tanto ele quanto o ator Robert Downey Jr. vão nos fazer muita falta. É claro que existem rumores aí dizendo que o Tom Cruise poderia ser o próximo Homem de Ferro, ou mesmo o Robert Downey Jr. poderia voltar com algumas condições. Bom, eu não sei quase nada a esse respeito, mas e você, sabe alguma coisa? Comenta aí, compartilha com a gente aqui nos comentários aqui embaixo, vamos desenvolver um pouco essa conversa. E agora, galera, você já sabe que o Tony Stark não conheceu esses personagens que nós falamos aqui. E se você não quer deixar de conhecer os próximos temas, então se inscreve aí e aperta o sininho das notificações. E também faz o seguinte, aproveita para entrar no meu Patreon, o link tá fixado nas inscrições, aí nos comentários, tá bom? E a cada vídeo rolará novos mini-heróis e você pode fazer o que você quiser com eles aí, sei lá, camisetas, canecas, usar nas suas redes sociais ou qualquer coisa, tá? Então dá um pulo lá no meu Patreon e se registra, né? Tem um registro que é gratuito e também você pode ser meu colaborador aí para ajudar no meu trabalho aqui, criando conteúdo mês a mês, semana a semana, tá bom? Acabou e bora recreativar a nossa forma de pensar. Até! Fui!